O segredo é a emoção. Neville Goddard. Capítulo 1. A lei e sua operação. O mundo, e todos dentro dele, correspondem à consciência do homem objetificada. A consciência é a causa, bem como a substância de todo o mundo. Por isso, é a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de se operar esta lei irá permitir-lhe realizar tudo o que deseja na vida. Armado com o conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Essa realidade pode, por uma questão de clareza, ser comparada a um fluxo que se divide em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime estas ideias sobre o subconsciente. O subconsciente recebe as ideias e lhes dá forma e expressão. Por esta lei, primeiramente conceber uma ideia e então imprimir a ideia concebida sobre o subconsciente, todas as coisas evoluem para fora da consciência, e sem esta sequência nada pode ser feito. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que sobre ele é impresso. O subconsciente não dá origem a ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente sente serem verdade e, de uma forma conhecida apenas por ele, objetifica as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade para escolher a ideia que vai entreter, o homem possui controle sobre a criação. O controle do subconsciente é atingido por meio do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Contempla sentimentos como fatos existentes em si mesmos e, com base nesta hipótese, prossegue para dar-lhes expressão. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue um curso que se inicia com um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressas sobre o subconsciente por intermédio dos sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa sobre o subconsciente até que seja sentida. Mas uma vez sentida, seja ela boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. O sentimento é o primeiro e único meio pelo qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir sobre o subconsciente estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa restringir ou suprimi-los, mas sim a disciplina de imaginar e entreter apenas sentimentos que contribuem para a sua felicidade. O controle de seus sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, tampouco pense de forma favorável sobre o que é errado. Não se debruce sobre a imperfeição de si mesmo ou dos outros. Fazer isso é imprimir tais limitações sobre o subconsciente. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que seja feito a vós ou a outrem. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento gera uma impressão subconsciente e, a menos que seja compensada por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. Dentre dois sentimentos, o dominante é o que é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável.
Sentir eu vou é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. O que você achar que é sempre dominará o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual toda manifestação repousa. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e ostenta a marca inconfundível de suas emoções predominantes. Perturbações emocionais, especialmente emoções reprimidas, são a causa de toda doença. Sentir intensamente algo errado sem dar voz ou expressar esse sentimento é o início da doença tanto no corpo quanto no ambiente. Não entretenha o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois frustração ou desapego, quanto a seus resultados, resultam em doenças. Pense e sinta unicamente sobre o estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir com base nessa convicção é o caminho para todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são trazidas à tona por meio de uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir então é um controle reflexivo da operação do subconsciente, isto é, o controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou a sorte não é responsável pelas coisas que acontecem com você. Tampouco é o destino o autor de sua fortuna ou azar. Suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente é não seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Romanos 2, 11. O subconsciente não está preocupado com a veracidade ou falsidade de seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro. Sentimento é o consentimento do subconsciente para com a verdade que é declarada como verdade. Devido a essa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetificar. Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual o mundo é formado, e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que sobre ele foi impresso. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Ele aceita o sentimento sobre ele impresso, o seu sentimento como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente ajusta-se para produzir no mundo externo ou objetivo a correspondência exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as manifesta até o último detalhe, sejam ou não benéficas. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento que você teria caso já tivesse obtido o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com ele próprio. A maneira como será expresso ou dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Sentir um estado o imprime sobre o subconsciente. Portanto, se você insistir em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceitará o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido e passará a reproduzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe as ideias por meio dos sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente sempre manifesta a ideia na semelhança e na forma do sentimento por meio da qual foi concebida, foi recebida. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é imprimir sobre o subconsciente a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação seja a de um servo com um mestre, como era antigamente concebida. Os antigos profetas chamavam-no de escravo e servo do homem.
São Paulo, personificando-o como uma mulher, disse: a mulher deve sujeitar-se ao homem em tudo. Efésios 5:24, Coríntios 14:34, Efésios 5:22, Colossenses 3:18 e Pedro 3:1. O subconsciente de fato serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma distinta aversão pela compulsão e responde melhor à persuasão do que ao comando. Consequentemente, assemelha-se mais à amada esposa do que ao servo. O marido é a cabeça da mulher. Efésios 5:23. Pode não ser verdade no que diz respeito ao homem e mulher em seu relacionamento terreno, mas é verdade em relação ao consciente e subconsciente, ou aos aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu ao escrever "Este é o grande mistério", em 5:32, aquele que ama sua mulher ama a si mesmo, 5:28, e serão os dois uma só carne, 5:31, é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é, em verdade, una e indivisível, mas do ponto de vista da criação ela aparenta ser dividida em dois. O consciente, objetivo ou aspecto masculino, é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo ou aspecto feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas a do amante. Assim, pressupondo o sentimento que já seria seu caso possuísse seu objetivo, o subconsciente move-se para construir exatamente aquilo que você pressupôs. Seus desejos não são inconscientemente aceitos até que você assuma o sentido de sua realidade, pois somente através do sentimento uma ideia é subconscientemente aceita, e só através dessa aceitação é que pode ser expressa. É mais fácil atribuir o seu sentimento a eventos no mundo do que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior espelha o interior, assim como dentro, fora, assim como acima, abaixo, assim como abaixo, acima, assim como fora, dentro. Correspondência. O segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. Um homem não pode receber nada que não lhe é dado do céu. João 3:27. E o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17:21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver qualquer coisa que não seja o conteúdo da sua consciência. Seu mundo, em todos os seus detalhes, é sua consciência objetificada. Os estados objetivos são testemunhas das impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta numa mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro, e considerando que a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, por seu sentimento, determina a criação. Você já é o que você quer ser, e sua recusa em acreditar nisso é o único motivo pelo qual você não vê essa situação. Procurar no exterior por aquilo que você não sente que você é o mesmo que procurar em vão, pois nunca encontramos o que queremos, encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e possui apenas o que está consciente de ser ou possuir. Aquele que possui é dado. Mateus 13:12, 25:29. Marcos 4:25, Lucas 8:18 e 19:26. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento de desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é a sua maior realização. No entanto, até que o autocontrole perfeito seja atingido, de modo que, apesar das aparências, você sente tudo o que quer sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar seus estados desejados. Estes são os 2 portões para o subconsciente. Capítulo 2. Sono. O sono, a vida que ocupa 1/3 da nossa estada na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Por isso, é com o sono que agora nos preocuparemos.
Os 2/3 conscientes de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão do sono e o prazer que dele obtemos faz com que, noite após noite, nos dediquemos a ele como se estivéssemos num encontro romântico. Em um sonho, numa visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao adormecer sobre a cama, então ele abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos. Jó 33. É no sono e na oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nestes estados, o consciente e o subconsciente são unidos criativamente. O masculino e feminino tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente desliga-se do mundo dos sentidos para buscar sua amante subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não tem vontade de alterar o estado desperto, consciente, mas sim de amá-lo como ele é e fielmente reproduz sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos, formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seus sentimentos mais íntimos para que eles possam revelar-se a você. Assim na terra como no céu. Mateus 6, 10 e Lucas 11, 2. Assim na terra como no subconsciente. O que quer que você tenha em sua consciência, quando vai dormir, será a medida da sua expressão nos 2/3 de vigília de sua vida na terra. Nada o impede de realizar seus objetivos, salvo sua incapacidade de sentir que você já é aquilo que você deseja ser ou que já possui aquilo que deseja ter. Seu subconsciente dá forma aos seus desejos apenas quando você sente que o seu desejo já foi realizado. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Considerando que tudo vem de dentro de si mesmo e sua concepção de si mesmo determina aquilo que vem, você deve sempre sentir o desejo como realizado antes de cair no sono. Você nunca tira das profundezas de si mesmo aquilo que você quer. Você sempre tira o que você é. E você é o que você sente ser, assim como o que você sente como verdade a respeito dos outros. Para ser realizado, então, o desejo tende a adquirir a forma de um sentimento de ser, ter ou testemunhar o estado procurado. Isso é conseguido ao assumir o sentimento de que o desejo já foi realizado. O sentimento que vem em resposta à pergunta: como eu me sentiria se meu desejo já houvesse sido realizado? É o sentimento que deve monopolizar e imobilizar a sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer antes de cair no sono. Uma vez adormecido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado por seu último conceito de si mesmo enquanto na vigília. Segue-se, portanto, que ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes que se canse e caia no sono. Venha diante de mim com canto e ação de graças. Salmos 95, 2. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Salmos 100, 4. Seu humor antes de dormir define o estado de consciência com o qual você vai entrar na presença de seu eterno amante, o subconsciente. Ela o vê exatamente como você se sente ser. Se, ao se preparar para dormir, você assumir e manter a consciência do sucesso pelo sentimento eu sou bem-sucedido, você deverá ser bem-sucedido. Deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo. Sinta-se como se estivesse de posse de seu desejo e silenciosamente deixe-se relaxar e adentrar a inconsciência. Aquele que guarda a Israel não dormitará nem dormirá. Salmo 121, 4. No entanto, dá ele a seus amados o sono. Salmo 127, 2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta por meio da qual a mente consciente desperta, passa a juntar-se criativamente ao subconsciente. O sono esconde o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela.
No sono, o homem imprime sobre o subconsciente sua concepção de si mesmo. Não há mais bela descrição desse romance do subconsciente e consciente do que o que é dito na Canção de Salomão. De noite, em meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. 3:1. Encontrei aquele a quem ama a minha alma, segurei-o e não o deixei ir embora, até que eu o introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. 3:4. Preparando-se para dormir, você se sente no estado do seu desejo realizado, e então relaxa e adentra a inconsciência. O seu desejo realizado é aquele a quem procura. À noite em sua cama, você procura o sentimento do desejo realizado para que possa levá-lo à câmara daquela que o concebeu, ao sono ou ao subconsciente que lhe deu forma, para que esse desejo também possa ser dado à expressão. Esta é a maneira de descobrir e realizar seus desejos por meio do subconsciente. Sinta-se no estado do desejo realizado e calmamente deixe-se cair no sono. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar o que você procura ver manifestado. Nunca vá dormir sentindo-se desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, o vê como você acredita ser, e quer seja bom, mal ou indiferente, o subconsciente vai fielmente incorporar a sua crença. A maneira como você se sente a impressionará, e ela, o amante perfeito, dará forma a essas impressões e imagens como filhos de seu amado. Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti. Canção de Salomão 4:7. É a atitude mental a adotar antes de cair no sono. Desconsidere as aparências e sinta que as coisas são como você deseja que elas sejam, pois ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o invisível torna-se visto. Romanos 4:17. Assumir o sentimento de satisfação é suscitar condições que irão espelhar sua satisfação. Sinais seguem, eles não precedem. A prova do que você é seguirá a consciência de que você é aquilo. Ela não irá precedê-la. Você é um eterno sonhador, sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma conforme você assume a sensação de sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além das experiências do passado. O que quer que a mente do homem possa imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos visíveis foram primeiro estados subjetivos invisíveis. E você os convidou a tornarem-se visíveis ao assumir o sentimento de sua realidade. O processo criativo consiste em primeiro imaginar e, em seguida, acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você altere a sua concepção dele, assim fora como dentro. Nações, assim como pessoas, são apenas o que você acredita que elas sejam. Não importa qual é o problema, não importa onde ele está, não importa a quem diz respeito. Você não tem ninguém a mudar além de si mesmo. E você não tem nenhum adversário ou colaborador para gerar essa mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer além de se convencer da verdade daquilo que deseja ser manifestado. Assim que você conseguir convencer-se da realidade do estado procurado, os resultados seguirão para confirmar a sua crença fixa. Você nunca sugere a outro o estado que deseja vê-lo expressar. Em vez disso, você se convence de que ele já é o que você deseja que ele seja. A realização do seu desejo é atingida ao assumir o sentimento de desejo realizado. Você não pode falhar, a menos que falhe em se convencer da realidade de seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma alteração de expressão. Todas as noites, ao cair no sono, sinta-se satisfeito e impecável, pois sua amante subjetiva sempre
forma o mundo objetivo à imagem e semelhança de sua concepção dele, a concepção definida por seu sentimento. Os 2/3 despertos de sua vida na Terra sempre corroboram ou espelham as suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são efeitos, eles não são causas. O livre-arbítrio é apenas a liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem há vez de servir. Josué 24:15. É a sua liberdade de escolher o tipo de humor que você quer assumir, mas a expressão desse humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas por meio dos sentimentos do homem e, de uma forma que só ele conhece, dá a essas impressões forma e expressão. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação, não são senão a ignorância das causas que o fazem agir. Ele se acha livre porque esqueceu a ligação entre si mesmo e o evento. O homem desperto está sob a compulsão de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele imprudentemente gerou impressões, deixe-o começar a mudar seu pensamento e sentimento, pois assim que o fizer, irá mudar o seu mundo. Não desperdice um momento em arrependimento, pois pensar em sentir sobre erros do passado é reinfectar-se. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mateus 8:22, Lucas 9:60. Afaste-se das aparências e assuma a sensação que seria sua caso já fosse o que deseja ser. Sentir um estado produz aquele estado. O papel que você faz no palco do mundo é determinado por sua concepção de si mesmo. Ao sentir o seu desejo realizado e silenciosamente relaxar e cair no sono, você se lança em um papel de estrela a ser realizado na Terra amanhã, e durante o sono ensaia e é instruído sobre sua parte. A aceitação do fim automaticamente leva aos meios de sua realização. Não se engane sobre isso. Se, ao se preparar para dormir, você não se sente conscientemente no estado do desejo atendido, então você vai levar com você para a câmara daquela que o concebeu a soma total das reações e sentimentos do dia de vigília, e durante o sono será instruído na forma em que eles serão expressos amanhã. Você vai acordar acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia é pré-determinado pelo seu conceito de si mesmo ao adormecer. Sua única liberdade, então, é a sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como você se sente e reage ao drama do dia, mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia já foram determinados. A menos que você conscientemente e propositadamente defina a atitude mental sobre a qual vai dormir, você inconscientemente irá dormir sob a atitude composta por todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação gera uma impressão subconsciente e, a menos que seja contrariada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa das ações futuras. Ideias envoltas em sentimento são ações criativas. Use o seu direito divino sabiamente. Por meio de sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro colhendo sementes para seu jardim. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. João 12:24. Sua concepção de si mesmo ao cair no sono é a semente que você lança ao solo do subconsciente. Cair no sono sentindo-se satisfeito e feliz compele condições e eventos a aparecerem no mundo, os quais confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você aceitar como sentimento gerará como condição a ação ou objeto no espaço. Portanto, durma com o sentimento de desejo realizado, assim na terra como na consciência. Capítulo 3. Oração.
A oração, assim como o sono, é também uma entrada para o subconsciente. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6:6. A oração é uma ilusão de sono que diminui as impressões do mundo exterior e torna a mente mais receptiva à sugestão que vem de dentro. A mente em oração está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado pouco antes de cair no sono. Na oração, não importa tanto o que você pede, mas sim como você se prepara para a sua recepção. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. A única condição exigida é que você acredite que suas preces já foram atendidas. Sua oração deverá ser respondida se você assumir a sensação que seria sua caso já estivesse de posse do seu objetivo. No momento em que aceitar o desejo como um fato consumado, o subconsciente encontrará meios para sua realização. Para orar com êxito, portanto, você deve ceder ao desejo, isto é, sentir o desejo como se estivera realizado. O homem perfeitamente disciplinado sempre está em sintonia com o desejo como um fato consumado. Ele sabe que a consciência é a primeira e a única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto objetos no espaço. Portanto, ele nunca entretém um sentimento que não contribui para a sua felicidade, pois sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar naquilo que é negado pelos sentidos e, geralmente, aceita ou rejeita algo apenas com base na aparência dos sentidos. Devido a esta tendência de confiar na evidência dos sentidos, é necessário obscurecê-los antes de começar a rezar, antes de tentar sentir aquilo que eles negam. Sempre que você está no estado de espírito eu gostaria, mas não posso, quanto mais você se esforçar, menos será capaz de ceder ao desejo. Você nunca atrai aquilo que quer, mas sim aquilo que está consciente de ser. A oração é a arte de assumir a sensação de ser e ter aquilo que você quer. Quando os sentidos confirmam a ausência de seu desejo, todos os esforços conscientes para contrariar essa sugestão são fúteis e tendem a intensificar a sugestão. A oração é a arte de ceder ao desejo e não de forçá-lo. Sempre que o seu sentimento estiver em conflito com o seu desejo, o sentimento será o vencedor. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ocorrer sem esforço, na tentativa de corrigir uma atitude de espírito que é negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para produzir com sucesso o desejo como um fato consumado, é necessário criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa semelhante à sensação que precede o sono. Em um estado tão relaxado, a mente é afastada do mundo objetivo e facilmente sente a realidade de um estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e bastante capaz de mover-se ou abrir os olhos, mas não tem vontade de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo, feche os olhos e imagine que você está sonolento. Sinta: eu estou com sono, tanto sono, muito sono. Em pouco tempo, um sentimento distante acompanhado por um cansaço generalizado e a perda de todo o desejo de se mover o envolverá. Você sentirá um descanso agradável, confortável e não terá vontade de alterar a sua posição, ainda que, sob outras circunstâncias, você não se sentiria nada confortável. Quando esse estado passivo é atingido, imagine que você realizou o seu desejo, não como ele foi realizado, mas simplesmente o seu desejo realizado. Imagine vividamente o estado que deseja alcançar na vida, então se sinta como se já estivesse atingido. Pensamentos produzem minúsculos movimentos da fala, que podem ser ouvidos no estado passivo da oração como pronunciamentos vindos de fora. No entanto, este grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações.
Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo realizado. Tudo aquilo que você deseja ou de que precisa já é seu. Você não precisa de nenhum ajudante para tê-lo. Já é seu agora. Convide seus desejos à existência, imaginando e sentindo o seu desejo como realizado. Conforme o fim é aceito, você torna-se totalmente indiferente quanto a uma possível falha, pois a aceitação do fim produz os meios para atingi-lo. Ao despertar deste momento de oração, é como se você tivesse sido apresentado ao final de um jogo feliz e bem-sucedido, ainda que não tenha visto como o resultado foi atingido. No entanto, tendo testemunhado o fim, independentemente de qualquer sequência anticlimática, você permanece calmo e seguro no conhecimento de que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4. Sentimento espiritual. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Entre no estado de espírito desejado, assumindo o sentimento que seria seu se já tivesse o que deseja. Assim que capturar o sentimento do estado procurado, estará dispensado todo o esforço para atingi-lo, pois ele já o foi. Há um sentimento definitivo associado com cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado com o seu desejo realizado, assumindo a sensação que seria sua se você já tivesse o que deseja e seu desejo irá se objetificar. A fé é sentimento. Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9, 29. Você nunca atrai o que você quer, mas sim o que você é. O homem vê aquilo que é. A quem tem será dado. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, 12, 25, 29, Marcos 4, 25, Lucas 8, 18 e 19, 26. Aquilo que você sentir que você é, e lhe será dado aquilo que você é. Então assuma o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse do seu desejo, e seu desejo será realizado. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 27. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses 2, 5 e 6. Você é o que você acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou você é Jesus. Aquele que crê em mim, as obras que faço fará também. João 14, 12. Deveria ser aquele que acredita como eu acredito, as obras que faço fará também. Jesus não achava estranho realizar as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10, 30. É natural realizar as obras de quem você acredita ser. Assim, viva no sentimento de ser o que você quer ser e o que você deve ser. Quando um homem acredita no valor do conselho dado a ele e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade do sucesso.